Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa mais um Fora dos Autos, o programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o Poder Judiciário tem tomado. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão os advogados Adriano Soares da Costa e Fabiana Barroso e o procurador da República, André Oliano. E hoje a gente vai falar sobre Carla Zambelli, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ministros do STF em Nova York. Mas antes eu tenho um recado. Já já eu cumprimento os nossos convidados, porque a gente tem um presente para você que ainda não assina o melhor jornal do Brasil. É a Black Friday da Gazeta do Povo. Estamos com o melhor preço do ano inteiro para você acompanhar sem barreiras todos os nossos conteúdos, o que inclui as colunas do André Oliano, da Tameia Danelon, e mais recentemente do ex-procurador-chefe da Lava Jato no Paraná, o deputado federal eleito Deltan Dallagnol. São apenas R$ 10 por mês durante um ano inteiro. É só clicar no link de descrição aqui do nosso vídeo. Se você ainda não é assinante da Gazeta, essa é a hora. Mas vamos lá então, cumprimentar nossos convidados que estão aqui mais uma vez com a gente. Obrigada pela participação. E vamos falar então da deputada federal Carla Zambelli, porque ela e o jornalista Paulo Figueiredo apresentaram na terça-feira dessa semana uma denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral por graves violações a direitos fundamentais de cidadãos brasileiros. Na representação, Zambelli e Figueiredo solicitaram à comissão uma medida cautelar para garantir que o STF respeite o amplo direito de defesa e o devido processo legal nos inquéritos abertos na corte. Vamos começar com a Adriano, então. Oi, Adriano, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos comentar esse posicionamento da deputada aí, porque ela também foi uma das pessoas que teve as redes sociais bloqueadas por uma decisão do STF, né? Bom, boa noite a todos, boa noite Rossana, boa noite Fabiana, boa noite André, boa noite a vocês que assistem a gente. Essa iniciativa da deputada Carla Zambelli, também do jornalista Paulo Figueiredo, de ir à OEA, decorre do fato de que o Brasil ele é signatário do Pacto de San José, que define as garantias e proteções aos direitos humanos, e a OEA ela tem justamente essa Comissão de Direitos Humanos que, em relação aos estados, aos governos que são signatários, tem jurisdição para fazer valer as suas normas, o que a lei pactuada. E dentro desses pactos, desse Pacto de Direitos Humanos, obviamente que aquilo que já está na nossa Constituição, como garantias e direitos fundamentais, que foram trazidos depois do regime de exceção e com a redemocratização do Brasil, estão também no Pacto de San José da Costa Rica. Nós temos, por exemplo, como cláusulas pétreas nossas, constitucionais, que constam no Pacto, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de jornalismo, proibição à censura prévia. Essas são garantias, portanto, que vêm sendo estranguladas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o seu maior protetor. E justamente nos últimos tempos isso tem se agravado. No processo eleitoral brasileiro, o próprio Tribunal Superior Eleitoral editou uma resolução inconstitucional, apesar do verniz de constitucionalidade que parte da Suprema Corte lhe deu, que terminou introduzindo a censura prévia. Mais ainda, quebrando o próprio marco civil da internet, permitiu que não só links que tenham sido considerados ou que sejam considerados causadores ali de algum tipo de ilícito, como, por exemplo, calúnia, injúria, difamação, eventualmente até fake news, sejam os links suspensos ou retirados do ar. Não.
Para além do Marco Civil, a resolução e o próprio Tribunal Superior Eleitoral passou a adotar a mesma prática que o ministro Alexandre de Moraes vinha adotando no inquérito do fim do mundo, lá no Supremo, aquele em que é vítima, acusador, polícia, juiz, membro do Ministério Público, tudo em uma só pessoa. Então, que também quebra outros tantos princípios constitucionais, normas constitucionais claras do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, a iniciativa da persecução penal pelo Ministério Público, enfim. Então, todos esses aspectos terminaram tendo no Supremo Tribunal Federal e ou no Tribunal Superior Eleitoral causadores de violência jurídica a direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, que em outros estados, em outros países, é causado pelo Poder Executivo, pelo governo, ou eventualmente até pelo Legislativo, nunca pelo Judiciário, que é o garantidor justamente da Constituição. Mas no Brasil nós estamos tendo esse fenômeno. E é o pior dos mundos, porque justamente o causador de todos esses infortúnios constitucionais é aquele que deveria ser o protetor, ser a salvaguarda dessas garantias. Quando o judiciário é quem dá causa, a quem se recorre? Bom, poderíamos dizer aqui no Brasil, ao Senado Federal, mas o Senado Federal, infelizmente, não tem cumprido a sua missão constitucional. Alguns, então, propugnaram ficar à frente dos quartéis, diante do desespero. Significa o quê? Não está tendo válvula de escape institucional, as pessoas se desesperam e vão solicitar outros remédios, nem sempre os melhores e mais adequados. No final das contas, o que a deputada Carla Zambelli e o Paulo Figueiredo fizeram foi como outros já fizeram, como Alan dos Santos, aquele jornalista que está vivendo nos Estados Unidos, porque se vier para o Brasil será preso, e outros que tiveram suas contas bloqueadas, bater as portas da OEA para pedir justamente o respeito ao Pacto de São José da Costa Rica, com todas as proteções aos direitos humanos, liberdade de expressão, devido processo legal, proibição de censura prévia, enfim, além de contas que também não estão sendo monetizadas, porque, Rossana, além de se ter contas expurgadas, o que é uma violência, é um assassinato digital, isso é terrível. Do ponto de vista hoje, as redes sociais são a praça pública. Quando eu impeço você de participar ou de estar nas redes sociais, eu estou lhe segregando, é um degredo, é uma morte social. Há também aqueles que, sem devido processo legal, sem uma acusação feita pelo Ministério Público formal e sem direito de defesa, estão até hoje com suas redes sociais desmonetizadas. E para terminar essa minha fala, Rossana, inicial, quando começou nesse particular da desmonetização, quem começou isso? O Tribunal Superior Eleitoral, através de uma decisão administrativa, por todos os modos, não prevista para o TSE esse poder, nem constitucionalmente agasalhada, do Corregedor Geral Eleitoral, o ministro na época Salomão, que era ministro do STJ e no TSE, que por ato próprio dele administrativo determinou a desmonetização de canais conservadores, portanto de um lado político apenas, e em período não eleitoral, isso já vem do ano passado, ano antecedente à eleição, portanto que o Tribunal Superior Eleitoral não tem atuação nesse campo, porque não estávamos diante de período eleitoral crítico, com propaganda eleitoral, agindo à revelia e à margem da sua competência. Então, essas situações graves todas levaram aqui a deputada Carla Zambelli e o jornalista Paulo Figueiredo, que teve a sua conta do Instagram, do Telegram, aliás, bloqueada, jornalista, conta bloqueada. Observe, tirou-se o instrumento do jornalista de trabalho. Tiveram, portanto, o exercício da pretensão
de defender os seus direitos humanos perante a OEA. Bom, e vou passar agora para o André Uliano comentar. Oi, André, bem-vindo. É claro que tem um significado simbólico muito forte essa representação, principalmente para quem estuda, por exemplo, direitos humanos. Mas qual que é a efetividade dessa medida? Quer dizer, a deputada já disse que para ser analisado esse caso leva de 1 a 3 meses. Mas não pensando no prazo, de fato, o que pode ser feito a partir daí? Sim. Olha, eu considero esse um instrumento jurídico mais eficaz atualmente à disposição das pessoas que vêm tendo esses problemas, né? Então, basicamente, assim, só para as pessoas entenderem, tá? Desde o pós-Segunda Guerra, você tem tido um esforço internacional por avançar instrumentos institucionais de proteção aos direitos humanos. Então, você teve ali no pós-Segunda Guerra vários tratados, inicialmente, que previam os direitos que a gente chama de substantivos, né? Então, dizia lá, você tem direito à vida, você tem direito à liberdade de expressão, mas tá, e se violarem, o que eu faço? Então, você teve aí um segundo passo, que foi o desenvolvimento desses mecanismos institucionais. Então, você criou aí comissões e depois cortes internacionais de direitos humanos. No nosso sistema regional aqui, a gente tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, a comissão é o que a gente chama de órgão quase judicial, são 7 membros, e depois você tem o órgão judicial, que é a Corte. O sistema internacional ele tem caráter subsidiário, então ele entra em cena quando os mecanismos internos não funcionam a contento, que é o que ocorre no caso. Então, em geral, você aciona os mecanismos internacionais quando você esgota todos os mecanismos internos, né? Então, você foi aí vítima de um crime, um direito humano seu foi lesado. O Estado ficou paralisado, não proporcionou a responsabilização dos autores do delito e não promoveram nenhuma espécie de compensação em seu favor. Tá, daí você vai no primeiro grau, perde, vai no segundo grau, perde, vai nas instâncias extraordinárias, né, STJ, STF, você perde em todas, ou elas demoram excessivamente, você pode entrar, se utilizar, né, desses mecanismos internacionais. Você também pode se valer deles não só quando você esgota e perde em todas as instâncias, mas também quando os mecanismos se mostram inefetivos internamente, que é o que ocorre no caso. Porque como a violação já vem da instância superior, né, da última instância do Poder Judiciário, você fica sem nenhum mecanismo jurídico, né, eficaz para reverter essa decisão. Foi o que basicamente a Carla Zambelli e o Paulo de Figueiredo alegaram nesse caso. Eles disseram, olha, não há nenhum mecanismo eficaz interno, porque essa violação já vem do TSE e já foi referendada pela maioria do STF. Daí eles falam ainda, alguns poderiam dizer que caberia ainda o impeachment por parte do Senado. Tá, mas esse mecanismo, as pessoas já apresentaram aí as denúncias perante o Senado há meses, isso nunca anda. Enfim, você tem um quadro de ineficácia de qualquer mecanismo interno para fazer cessar nessas violações. Então, basicamente, o indivíduo, nesse caso, ele pode apresentar a petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Foi o que eles fizeram. E a comissão, por sua vez, ela analisa o caso, ela pode proferir aí medidas cautelares, eles pediram essas medidas cautelares, né? Se o Estado não cumprir, eles podem, então, a comissão ela pode apresentar uma petição perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. As decisões da comissão, elas têm que ser tomadas em boa-fé pelos Estados, tá? Senão isso pode gerar uma responsabilização internacional. E depois as decisões da Corte Interamericana, elas são vinculantes, também pode gerar responsabilização internacional no Brasil. Alguns podem dizer, mas se o país não cumpre pronto. De fato, você tem casos de descumprimento de decisões, mas é uma exposição e uma deslegitimação das ações do STF bastante impactantes, tá? Então, isso aí gera um constrangimento intelectual e moral que me parece bastante forte.
Eu gostaria de salientar 2 trechos da petição da Carla Zambelli, tá? Que eu acho, assim, é o parágrafo, ela fez aqui com parágrafos, né? Então tem o parágrafo 36, que ele fala assim: frise que as violações, apesar de eventualmente exemplificadas em processos indicados, fazem parte de uma sistematização coordenada com fins à perseguição política e tolimento da liberdade de expressão e do amplo debate. Olha, eu concordo com essa afirmação, tá? Então, embora você tenha atuações individualizadas, quando você examina não só a foto, mas o filme, você percebe que há uma atuação sistemática, tá? Me parece um quadro de violação sistemática de direitos humanos de pessoas de um determinado perfil político, né? Com impactos, claro, no processo político como um todo. Porque se você silencia ou viola, né, tolhe direitos comunicativos dos principais influenciadores de uma determinada corrente, o que você faz é criar um sistema de debate público monopolizado por um grupo. Então, isso cria um monopólio político que, no fundo, ainda que você não diga isso formalmente você esteja numa democracia, o resultado final disso é idêntico a uma ditadura. Só um grupo vence eleições, só um grupo ocupa os espaços de poder, porque só esse grupo pode falar e defender suas ideias. E depois ela fala aqui um outro trecho, o Adriano mencionou esse ponto, né, gostaria de reforçar, está no parágrafo 44, em que ela diz que os atos de violação a direitos humanos praticados pelo Supremo Tribunal Federal revelam um regime totalitário em implantação pelo Poder Judiciário, que detém os instrumentos necessários para calar, prender e até condenar ao ostracismo político aqueles que não se alinhem com a sua agenda. Esse aqui é um outro ponto que é muito importante as pessoas tomarem consciência disso. As ditaduras latino-americanas, elas foram instaladas, assim, o motor delas foi o Poder Judiciário, tá? Então, as pessoas estão bastante acostumadas a ver no Poder Judiciário a salvaguarda dos direitos fundamentais. E realmente deveria ser assim. Em regimes funcionais é assim. Mas, veja, o que há de mais eficaz, se você quer praticar um assalto a um estabelecimento, do que cooptar os próprios seguranças do estabelecimento? Eu gosto muito de fazer essa analogia com os meus alunos. Nós já não ouvimos falar de lojas, estabelecimentos, que elas foram assaltadas, depois você descobre que os próprios seguranças estavam envolvidos. Esse é um mecanismo mais eficaz de você praticar um assalto. Então, isso ocorre nos regimes políticos também. Se você consegue cooptar o fiscal das garantias fundamentais, você tem aí o esquema perfeito para você violar essas garantias fundamentais. Então, a gente tem que estar muito atento a esse processo, ao risco desse processo também no Brasil. Tá certo, vou pedir para a Fabiana. Oi, Fabiana, comentar aqui para a gente também, porque apesar da comissão ou da própria Corte Internacional não poder impor sanções, quer dizer, a gente vê uma série de países que simplesmente não cumprem, é uma vergonha, principalmente mancha a imagem do país internacionalmente, né? Boa noite a todos, boa noite, Adriano, boa noite, Rosana e Adriano. O que acaba fazendo, eu sou uma das signatárias da maior ação do mundo, que teve esse mesmo objetivo. Nós denunciamos já há alguns anos, né, no começo ali, quando começou esses absurdos, para garantir, então, o direito dos advogados, né, a prerrogativa dos advogados de ter acesso aos autos. E eu lembro que a petição ainda tomou cuidado de colocar notícia só da mídia permitida, né, para depois não dizerem que nós estávamos inventando coisas. E o objetivo, eu lembro ali, que foi muito discutido entre o grupo de advogados que assinou, era, obviamente, tentar também algo que viesse ali depois pelo Ministério, era até o Ministério da Damares na época, ou até também para isso chamar a atenção de outros grupos de conservadores que isso poderia acontecer, principalmente na América Latina e no mundo. E aí ontem eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista com a deputada Carla Zambelli, e ela nos explicou o que causou até espanto para mim,
que já, se tratando de América Latina, lá em Washington, já tem algumas comissões divididas. Por exemplo, já tem um departamento para cuidar da Nicarágua. O tanto de denúncias que está chegando que violam os pactos também que eles são signatários. Então, o que a gente está vendo no Brasil, mas é um conjunto aí desses governos, né, que são esquerdistas, estão violando mesmo uma série de garantias individuais e coletivas. Então, a importância disso é muito grande. Eu sei que as pessoas também... uma outra crítica que eu ouço, vocês foram para a OEA, é um órgão globalista. É um órgão globalista, nós sabemos disso, mas sem pensar no resultado, porque quando você já entra no Brasil em algo assim, você não tem nunca certeza do resultado positivo ou negativo, mas em causas assim serve para dizer também ao mundo, mais uma vez, reforçando aí a importância do que está acontecendo no Brasil. E isso já vem de uns 3 anos, pelo menos, que está acontecendo flagrantemente. Começou lá com a história da revista Cruzoé, que foi censurada, e aí fomos nós para esses descalabros aí do Supremo e também do TSE, que acabou tirando monetização de canais e etc. Então, tudo que vier nesse sentido é importante. Realmente, nós tivemos denúncia do Oswaldo Eustáquio, nós tivemos denúncia do deputado, nossa, esqueci o nome dele, que está preso recentemente, o Roberto Jefferson, o advogado dele fez uma petição também à época. Então, já acumula algumas denúncias ali. Isso é muito importante. Também tem do Alan, como foi citado, e acaba mostrando ao mundo quanto está perigoso, gente. Está perigoso. O que está em jogo aqui é a nossa segurança jurídica. O que está em jogo aqui são os direitos individuais e as garantias fundamentais. Então, isso está vindo numa escalada assim, absurda. Né? Outro assunto que nós vamos falar também sobre as falas dos ministros na palestra sobre liberdade. Parece até irônico, mas eu assisti a palestra inteira, e quando você junta uma coisa na outra, você fala, meu Deus, né, o que eles estão dizendo e o que eles estão fazendo. Existe um descolamento absurdo e justificativas mais absurdas ainda, que são ilegais as justificativas deles. Então, por exemplo, eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, mas tem a ver com esse que eu estou dizendo. O ministro Alexandre de Moraes, na sua palestra, chegou a dizer que ele que era mentira, que os advogados, era fake news, ele usou essa palavra, que era fake news, que os advogados não tinham acesso aos autos, e deu risada, debochou, e na verdade, por que ele afirma isso? Porque tiveram acesso aos autos, mas há um apenso, não a integralidade dos autos, e você não tem como fazer o devido processo legal, a ampla defesa do seu próprio cliente, se você não tiver a integralidade dos fatos. E mesmo assim teve muita dificuldade para ter acesso a esse apenso. Ele chegou a dizer também que, recentemente, eles julgaram 18 ações desses inquéritos, né, no plenário. Só que essas 18 ações, muitos advogados não têm acesso, né? Muitos foram julgados ali sem eles saberem do que se tratava. Como é que pode isso? Os advogados não terem acesso aos autos, ver uma movimentação de petições, ficar um ligando para o outro desesperado. Isso não faz parte do nosso ordenamento jurídico, não é assim que as coisas funcionam, não é dessa forma. Então, isso quando é levado para fora, porque já estamos no órgão máximo, não tem a quem recorrer, e todos os recursos ali apresentados ou são ignorados, ou são julgados dessa forma, ou pior, ainda vem com uma devolutiva, como aconteceu num dos casos, para pagar por excesso, né, excesso de recurso. Se você, imagina, se coloca no lugar não só da pessoa que está sofrendo isso, mas até do advogado. O advogado não consegue responder para o seu cliente o mínimo necessário. Então, o que ele começa a fazer? Peticionar, e peticionar demais, né? E aí, um dos advogados, o doutor Paulo Faria, foi punido, né? Então, assim, a gente tem os dois lados, sempre quando a gente apresenta. Quem não se lembra do excesso de recursos nos processos do presidente Lula, né? Tivemos ali embargo dos embargos, coisas desse nível, e nunca foi dito isso. E aí uma série de questões que a gente vai tratar especificamente dos ministros, mas essa situação política dos ministros está levando também que as pessoas se desesperem e vai levar esse fato político e, consequentemente, jurídico para essas comunidades internacionais.
Bom, falando nessa questão do político, acho que a consequência de uma decisão da Corte Internacional, Adriano, também tem muito a ver com a política, principalmente a política externa. Mas como que uma decisão, por exemplo, desfavorável ao STF, nesse caso da Comissão de Direitos Humanos, pode impactar nas decisões judiciais? Tem como isso acontecer? Olha, Rosana, recentemente, inclusive, o Supremo Tribunal Federal estava numa discussão da vinculação do Brasil a um cumprimento e uma execução imediata de pactos assinados pelo país em matéria climática, sobrepondo-se, inclusive, a decisões do próprio Congresso Nacional, que isso, inclusive, é a entrega da soberania nacional. Então, o Supremo ele dá muita importância, será um contrassenso você dizer que esses pactos internacionais, alguns deles, inclusive, com execução imediata e cláusula mandatória contra o país, e naquilo que diz respeito à atuação jurisdicional não ter efeito nenhum, é um contrassenso. Então, disso não se espera. Mas nós estamos vivendo uma situação que ela é tão anômala, é tão fora de qualquer eixo que nós possamos tratar, porque, veja, o André, até na exposição que fez, e Fabiana relembrou outros casos, você tem o que se chama hoje, no ordenamento jurídico, reconhecido pelo Supremo Tribunal, do chamado, além do controle da constitucionalidade dos atos administrativos, e inclusive dos atos legislativos, você tem o que se chama hoje de controle da convencionalidade, ou seja, o controle do respeito do ordenamento jurídico brasileiro às convenções internacionais de que o Brasil é signatário. E esse controle da convencionalidade, ele vem sendo buscado, inclusive, em alguns casos aplicado. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, nós temos o Brasil a uma série de questionamentos, por exemplo, sobre algumas normas da lei da ficha limpa. São questionamentos em abstrato, com consequências concretas. Algum deputado, aí, lá no Paraná, por exemplo, que teve a aplicação retroativa da lei da ficha limpa, e essa retroatividade de norma sancionatória foi levada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ao que recordo, não chegou nem a ter um julgamento, pelo tempo, inclusive. Agora, em relação ao que nós estamos tendo aqui, é algo que, como eu disse, é fora da curva. Nós estamos falando de atos reiterados do Poder Judiciário em descumprimento de cláusulas pétreas de direitos fundamentais que deveriam ser invioláveis, cujo garantidor, o Supremo Tribunal Federal, é quem está violando essas cláusulas. Esse caso que a Fabiana falou, por exemplo, dos processos que os advogados não têm acesso. Um aspecto que sempre me deixa muito triste e incomodado é que a Ordem dos Advogados do Brasil, no que diz respeito às prerrogativas do exercício da advocacia, não tem sido enfática nesta defesa, em que os advogados não têm acesso aos autos. E essa é uma questão, inclusive, primária do exercício da advocacia. O advogado não atua, não exerce o seu munus público como órgão essencial à administração da justiça e como aquele que permite o exercício em um processo da chamada paridade de armas, se ele não tem acesso aos autos. Por outro lado, como alguém poderá ser defendido, ter, portanto, o pleno exercício dos direitos do direito de defesa e de todos os meios inerentes a este exercício, se os advogados também não têm acesso aos autos? Ora, isso é algo de absolutamente kafkiano. Se a gente lembra de Kafka, o processo, basicamente o quê? O cara não sabe do que está sendo acusado, ele não tem acesso ao processo, ele sofre todas as consequências sem ter a mínima oportunidade de defesa e sem sequer saber do que está sendo acusado.
Em muitos destes casos, é o que está acontecendo, mas nós não temos só isso. Nós temos também, além do cidadão, digamos assim, ter cerceada a sua liberdade de expressão, ele deixa de ser cidadão e ele passa a ser súdito. Nós temos como que um imperador que disciplina o que você pode ou não pode falar. Não existe nada mais antirrepublicano do que isso. Nós não somos súditos, nós somos, pela Constituição, cidadãos. Aliás, a Constituição de 88 só existe como tal porque ela é produto do exercício de uma soberania popular que antecede a própria Constituição. Veja, não é a Constituição que nos dá essas garantias. Essas garantias, elas são garantias para direitos naturais nossos, suprapositivos, do próprio cidadão como tal. Nós é que fundamos a República. E nós só numa visão deturpada de democracia é que se considera ato antidemocrático e com todas essas consequências absurdas. E, Rosana, deixa eu só bater mais um ponto nessa questão. Veja como elas são ligadas. Atos antidemocráticos. Vamos tratar quem pratica atos antidemocráticos como criminosos. E aí, qual é o eixo, André e Fabiana, que se utiliza? É a aplicação a essas pessoas do direito penal do inimigo. Nós estamos tendo aqui a aplicação a cidadãos no exercício da cidadania, digamos assim, dos postulados do direito penal do inimigo, que era a tese de um direito penal excepcional para aqueles que sequer cidadãos são, como terroristas, que não deveriam ser tratados, portanto, com qualquer sorte de garantias. Então, nós estamos criando um Estado de polícia, policialesco, um Estado de intimidação, aplicando um regime de terror, um Estado que transforma a manifestação popular em antidemocrática e, o pior, sem base em lei. Se vocês tiverem a curiosidade de olhar, quem dos nossos, procure aí no YouTube um diálogo que houve aí na CNN essa semana do Lênio Streck com o professor Adilson de Abreu Dallari, e que discutiam ambos sobre os atos antidemocráticos. Para minha surpresa, tenho o maior carinho pelo Lênio Streck, o Lênio defendendo que esses atos de manifestação na frente dos quartéis seriam atos antidemocráticos. As manifestações de caminhoneiros, atos antidemocráticos. Quando a lei, vejam como essas coisas estão imbricadas, Rosana, e como elas, na verdade, têm um intuito, no final das contas, de silenciar o cidadão. O que é que a lei de 14.197, de 1º de setembro de 2021, que mudou, a lei dos atos antidemocráticos, na verdade, é a lei da democracia. O que é que ela diz? Que só há ato antidemocrático, no sentido criminal, quando houver emprego de violência ou grave ameaça. Esse pessoal que está na rua, rezando, chorando, implorando, ainda que indevidamente, no meu sentido, por golpe de Estado ou por intervenção das Forças Armadas, eu não sou favorável, mas eu sou favorável a que eles possam se manifestar, os que assim se manifestem. Outros estão pedindo a liberdade, outros estão pedindo a democracia, mas nenhum deles com emprego de violência ou grave ameaça, que é o que tipifica a conduta. E para terminar a fala, Rosana, veja, o artigo 359-T dessa lei diz assim: não constitui crime previsto neste título. Ora, já não é crime se não há violência e grave ameaça, já não é. Mas ainda que haja, não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística, ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeata, reunião, greve, aglomeração ou qualquer coisa, com propósitos sociais, com propósitos políticos. Então, nós não tivemos aí nenhum ato com grave ameaça,
nenhum ato em que o cidadão tentasse qualquer tipo de manifestação. E aí Marco Sintra, pelo Twitter, praticou ato antidemocrático e teve a conta suspensa, foi expurgado, um cidadão latino, cantor, Zezé de Camargo, e nessa lista tantos. E aqui se fala expressamente da atividade jornalística, jornalistas sendo silenciados. Você quer algo mais antidemocrático do que estas condutas, que são claramente abuso de poder, porém, é um abuso de poder em que não há outro poder que o limite, que esteja exercendo o seu papel constitucional. O Senado é o grande omisso e responsável também por isso. Os senadores da República devem à nação muito este comportamento omisso que permite esses atos abusivos. É porque existe um poder hipertrofiado, que é o Supremo, que perdeu os limites da própria Constituição e das leis, mas porque tem outro poder acocorado, genuflexo, que é o Congresso Nacional, sobretudo o Senado da República, que não exerce a sua função de representar bem aqueles que elegeram, colocando os limites, os marcos constitucionais e legais para isso. Esse é que é o grande problema da nossa democracia. A disfuncionalidade da nossa democracia hoje é a omissão do Senado, genuflexo, covarde, omisso, descumprindo a sua missão constitucional. Bom, e falando em missão constitucional, os ministros do STF foram em missão aos Estados Unidos, né? Vou pedir para a Fabiana comentar, porque eles estiveram em Nova York para participar de um evento organizado pelo grupo do ex-governador João Dória. Foi no início da semana, inclusive teve uma repercussão, porque eles foram alvos de protesto lá nos Estados Unidos, né, Fabiana? Mas vamos falar dessa fala, porque era um evento relacionado à democracia e aos desafios econômicos do próximo governo. Você que assistiu e acompanhou isso, quer dizer, como é que foi? O que te preocupou na fala, principalmente, acho que do ministro Alexandre de Moraes? Bom, do ministro Alexandre de Moraes, de negar a realidade, né, de tentar passar ali, mas entre os seus, porque ali só tinham jornalistas que já dão guarida para esses atos dele, bem no sentido do que o Adriano estava explicando, de dizer, né, que seria punido realmente as pessoas que não estão aceitando o resultado das eleições, e aí se fala das eleições limpas, democráticas, etc. Mas ele também coloca, tanto ele em dueto ali com o Toffoli, falaram bastante a respeito da legalidade dos inquéritos, né, dizendo que isso foi um grande avanço, que sem isso não teria como conter. Isso é falado assim abertamente, não existe nem um pouco assim de dissenso ali. E existe também entre eles, quando você assiste, aquela risada debochada. Em um determinado momento, o ministro Barroso chegou a dizer que ele tinha ido à COP e que ele estava meio sonado por conta do fuso horário, que ele chegou ali e que ele não tinha dormido por conta da multidão que estava ali na porta, mas ele falou isso em um tom de deboche, rindo, né? Não assim, com o ministro, ele deveria estar preocupado, penso eu, né? Ou ao menos assim, solidário, né? As coisas que a gente pensa, se colocando no lugar deles. E aí a gente viu também essa troca entre eles, de muito alinhamento, de também... dá para perceber que, nesse sentido, o próprio ministro Alexandre de Moraes realmente ele coordena, ele enfatiza. Eles falaram o absurdo do artigo 43, regimento interno, que foi por conta dele, né, que tem esse artigo, que poderia processar todas as pessoas onde houvesse lá um lugar onde tem internet, então, ou seja, o mundo inteiro, coisas desse tipo, normatizando os absurdos. Aí ele chegou a dizer que era fake news, também chegou a tratar do Ministério Público, da PGR também, dizendo que era inverídico, que não foram chamados aos autos. Nós sabemos que a gente já tratou isso em outros programas, e não é somente que é inverídico, foram chamados aos autos. Quando recebeu o pedido para arquivar, que é um dever dele, não fez. Então, ele deixa essa passar, ele fala metade, né, meia verdade, mas não fala como um todo. Então, ele falou, foi algo para os colegas, muita risada, muito deboche, muito... Isso lá dentro já, entre eles mesmos. E aí a gente acompanha o show de horror que acabou acontecendo nas portas, as falas, né, o próprio sorriso de deboche do próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu ficaria preocupada, eu fico preocupada, acho que
com todo respeito, talvez ele precise de tratamento, de remédio, porque aquilo não se faz com o povo que está ali. Uma coisa que me deixou bastante preocupada, ele colocar o segurança dele, um dos seguranças, empurrar uma garota, né, uma adolescente, sabendo que depois ela era americana, né, falava português tudo, mas tem cidadania americana. Não sei como se desdobrou isso, porque o pai disse que queria tomar as medidas cabíveis, e depois a gente vê o desespero das pessoas, e aí temos a fala icônica, né, do ministro Barroso, que no primeiro dia foi até um pouco, vamos dizer, um pouco mais educado com uma senhora ali, mas justamente quando a pessoa estava fazendo um pleito muito importante, que acho que é a voz de muitos, de uma forma educada, ele teve a capacidade de falar, né, o famoso perdeu o mané, não amola. E esse perdeu o mané, não amola, quem é que perdeu? A parte, então ele está de um lado, ele admitiu isso, né? Porque você falar isso, o pessoal falou que é linguajar de bandido, é de bandido de quinta série também, porque quinta série, quando você quer provocar o coleguinha, você fica nessa e fala, perdeu, mas quer dizer que então você ganhou. E aí a gente junta tudo isso com as próprias falas do ministro Barroso, na época que estava tentando passar a PEC para o voto impresso, a gente sabe da atuação dele, e ele saindo ali, perguntando se o áudio estava ligado, e depois quando ele falou que eleição não se ganha, eleição se toma. Então, aí você tem esse contrassenso. As pessoas que estão nas ruas com a legalidade, porque é livre, sim, a manifestação é direito constitucional, pedindo para que haja essa transparência, porque tem fatos importantes, outro fato importantíssimo que aconteceu. Como é que se explica? Também o ministro Barroso jantando com o advogado do pleito, da parte do Lula, que é o Zanin. Como que se explica isso? Por muito menos o Moro, né, foi julgado lá imparcial. Como é que se explica todo esse amor? Gente, não tem explicação. Você acabou o pleito ainda está para a população, grande parte da população não está transparente. Eles podem calar, censurar, derrubar. Hoje eu vi que tem mais um deputado que caiu também nas redes sociais. Então, isso não para nunca. E com uma resolução inconstitucional. Então, está tudo errado. A justiça brasileira precisa de um reset. E aí a gente fica discutindo como é que será feito. O como, eu sinceramente não sei mais como, e não importa mais o como. A gente chegou na hora de expor os problemas. E esses são problemas palpáveis, por mais que eles neguem. Porque se eles continuarem, os verdadeiros negacionistas são eles. Está muito difícil a nossa situação como advogados, o Liano também trabalhando aí no setor público, mas também, principalmente, como cidadão. O que faremos? Vou pedir para o Liano comentar também o teor dessas manifestações, mas também quero perguntar, Liano, a gente tem um artigo do Guzzo aqui na Gazeta do Povo questionando essa semana justamente essa possibilidade de viagem dos ministros para um evento particular financiado por uma empresa que visa lucro, enfim, é permitido que a lei da magistratura permite que isso aconteça? Tá sem áudio, Liano. Isso é debatido já há algum tempo, mas realmente isso ocorre, tá? Então, enfim, os juízes participarem de eventos que são patrocinados, né, por inclusive partes em processos, enfim, isso aí ocorre, né? Então, embora a gente possa fazer a nossa crítica de fundo mais ético, né, digamos assim, e várias pessoas criticaram bastante, inclusive pessoas assim, mais simpáticas do STF, né, também escreveram artigos críticos em jornais. O professor Lubner, da USP, escreveu um artigo bastante crítico também. Então, enfim, realmente foi algo assim que pegou mal, né? Pegou mal. Eu queria só salientar, Rosana, assim, juridicamente, ali o ponto que a gente já superou, né, da questão da Corte Interamericana. Tem dois pontos jurídicos assim que eu acho que é interessante a gente esclarecer para quem está nos ouvindo, é que uma coisa a Corte Interamericana, ela examina o Estado brasileiro como se ele fosse uma coisa única, tá? Então, assim, quando o judiciário ele viola se é o judiciário, se é a polícia, se é o legislativo, para eles pouco importa. Então, que eles olham assim, o Estado brasileiro está violando direitos humanos. E o que eles impõem é o que a gente chama de obrigação de meio.
Então, eles não dizem exatamente o que você tem de fazer. O que eles dizem é, o Estado brasileiro, por exemplo, teria de cessar as violações à liberdade de expressão. E daí ele deixa para o Estado decidir o que ele vai fazer. Então, você pode ser o judiciário modificando sua jurisprudência, mas pode ser o legislativo fazendo uma lei proibindo aquele tipo de violação. Isso pode acontecer de várias formas, né? O Estado define como é que ele vai fazer para se adequar. Voltando, então, às falas dos ministros, eu não assisti tudo ao vivo, né? Eu li os artigos da Gazeta sobre as falas, e, particularmente, eu queria mencionar, né, o ministro Alexandre de Moraes. Ele fala que a liberdade das redes sociais, elas estariam deteriorando a democracia. Essa fala me parece infundada, tá? E a prova que eu tenho disso é muito simples. É que todas as democracias estão assegurando liberdade nas redes sociais e são as ditaduras que estão buscando restringir, tá, do modo como a gente tem visto no Brasil, ao menos, a atuação nas redes sociais. Então, os países que derrubaram o Telegram, nenhuma democracia. Bielorrússia, Coreia do Norte, os países que você tem redes sociais estatais, né? China. Então, assim, se você for nas democracias, todas elas estão assegurando um grau de liberdade bastante amplo, embora haja um debate sobre como conter fake news, e, enfim, tem um debate mundial sobre isso aí, inclusive nas democracias, mas elas estão assegurando um grau de liberdade bastante amplo. Diferente do Brasil, e o que a gente tem visto é que as medidas de censura que o STF tem imposto nas redes sociais, elas têm piorado, né, a qualidade da nossa democracia. Inclusive, várias dessas manifestações não existiriam se não fosse a atuação disfuncional do STF. Então, várias dessas pessoas que estão se manifestando, elas estão se manifestando porque elas acreditam que houve injustiça no pleito, né? Houve uma atuação que, de algum modo, direcionou o resultado do pleito. Inclusive, saiu uma pesquisa aí, né, da Atlas, mostrando que mais de 43% da população acha que o candidato Bolsonaro foi injustiçado. Então, vejam, é um percentual muito alto. Então, não é só um grupo de radicais achando isso. É um grupo muito elevado de pessoas. Então, existe um fundo aí, assim, os sinais de que houve injustiça, que houve parcialidade, eles são sinais suficientemente críveis, né, para que eles convençam um número muito grande de pessoas, tá? E isso é bastante preocupante, né? Só um último ponto que eu queria mencionar, até para... Eu acho que é bom avisar as pessoas, tá? Então, assim, tem um dispositivo no Código Penal, que é um dispositivo novo, que foi inserido em 2021, que ele está no crime de incitação ao crime, é o parágrafo único, em que ele também pune, tá, quem incita publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade. Então, e esse dispositivo aqui, ele não exige violência ou grave ameaça, né? Então, enfim, eu acho que realmente, sim, as pessoas, eu entendo, né, as pessoas que estão com cartaz pedindo golpe militar, enfim, isso aí para mim tem conteúdo criminoso, realmente. Eu acho que as pessoas, então, assim, fica aqui meu alerta, né? É bom repetir que é bom para todos ouvirem. Eu não conhecia. É o parágrafo único do artigo 286. Então, esse aqui, ele está no incitação ao crime, e ele diz que incorre na mesma pena da incitação ao crime, é uma pena relativamente baixa, né? Mas que incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou dela contra os poderes constitucionais, instituições civis ou sociedade. Esse dispositivo, ao contrário daqueles que falam de derrubada violenta do Estado Democrático de Direito, esse dispositivo aqui, ele não exige, ele tem uma pena bem mais baixa do que aquele, né? Mas ele não exige violência. De 3 a 6 meses, do pequeno potencial ofensivo. Isso. Afiançável, inclusive. Isso, exatamente. Não caberia nem prisão preventiva aqui nesse caso, né? Não caberia. Então, tem conteúdo criminoso, né? E ele não exige violência ou grave ameaça. Então, assim, realmente, estou dizendo para as pessoas, né?
Quem quiser se manifestar, pode se manifestar, mas assim, realmente você pedir golpe militar, intervenção militar, tudo isso realmente é criminoso, tá? É por essa razão, inclusive, que tem se orientado a que não... Eu vi orientações nesse sentido de que não... Desculpe estar interrompendo, tá, Leandro? Ok, isso, fique à vontade. Até pela importância do assunto e pelo interesse, eu acho, de muitos que estão nos ouvindo. É até por essa razão que se tem orientado a de que as pessoas usem cartazes, os que estão se manifestando não pedindo golpe ou pedindo intervenção das Forças Armadas, mas uma intervenção civil, é algo assim. Se tem feito um SOS Forças Armadas, assim, uma coisa mais... né, talvez para fugir do tipo fechado, né? Mas como o Supremo não interpreta mais tipo fechado e arrogou-se a uma jurisdição, uma supra-jurisdição, então... eu sou a favor da liberdade de manifestação, né? Mas assim, eu acho que é importante pedir assim intervenção de Força Armada, pedir, entendo, assim, eu entendo o desespero das pessoas, né? Situação realmente muito grave, enfim. Mas deixa esse alerta, né? Deixa esse alerta assim para que... É bom dizer assim, viu, Fabiana e Rosana? Eu sou radicalmente contra ter me manifestado publicamente. Eu acho que democracia se resolve dentro da democracia. Eu acho que todo esse pessoal que estava na frente do Exército devia estar na frente do Senado, cobrando dos senadores eleitos que o Senado cumprisse a sua missão constitucional e o Congresso Nacional como um todo. Não acho que nenhum regime de exceção, seja ele qual, todo regime de exceção só se mantém pelo uso da força, todo ele, inclusive esse que o Supremo está exercitando, é pelo uso da força, é o uso do terror, é o uso do medo de ser banido, de você ter que pensar se pode ou não pode falar. É muito orwelliano, se você pode ou não pode falar. Você vê jornalistas medindo as palavras, você vê, eu posso falar sobre isso. Isso não é algo que nós estejamos respirando, portanto, uma democracia, em que jornalistas de opinião possam opinar. Vendo, por exemplo, jornalista como Fernão Rezende Mesquita, que teve suspensa o seu instrumento de trabalho, porque como jornalista fez análises ou críticas, enfim, a partir dos relatórios das Forças Armadas. O Paulo Figueiredo, que teve o Telegram suspenso porque fez análise da questão das Forças Armadas, ou de um fato jornalístico que foi uma live de um argentino, com a qual eu nem concordo com a live do argentino, não acho que tem ali grandes coisas, mas quando você... Já vi outras lives respondendo com bons conteúdos. Agora, quando você interdita o debate, aí você deixou de estar democracia. Desculpa eu bagunçar, viu, Rosana? Porque, não, eu ia falar justamente que, por causa dessa fala do Liano, que eu acho que a gente fala aqui toda semana que é importante debater, as pessoas se informarem com fontes seguras de informação. E até por isso, como a gente vai se encaminhando para o final, eu quero dar um recado importante antes da gente terminar, porque aqui na Gazeta do Povo tem uma garantia de que a corrupção não foi esquecida. E agora, para quem ainda não assina a Gazeta do Povo, você pode se juntar a nós pela melhor oferta do ano e a gente vai ter um vídeo em que você vai ter mais informações a respeito. Vamos ver. Eles avisaram. É preciso que haja regulamentação na imprensa. Combate à corrupção, defesa da liberdade de expressão. Precisamos estar mais atentos do que nunca. Para a Gazeta do Povo, não existe lua de mel. Nossa cobertura vai continuar falando a verdade, custe o que custar. Para dar a nossa contribuição ao país, decidimos antecipar a nossa oferta de Black Friday. Assine a Gazeta do Povo por apenas R$10 ao mês no primeiro ano. O momento de agir é agora. E para aproveitar a promoção é só clicar no link da descrição aqui do programa. E não é sempre que você pode pagar só R$10 por mês por um ano para ter acesso a todo o conteúdo do melhor jornal do Brasil. A gente conta com você. Vou pedir agora para o Adriano comentar, que eu acho que o Adriano também tem algo a dizer sobre justamente essa coisa de liberdade de expressão e responsabilidade que tem a ver também com a fala dos ministros lá em Nova York, né, Adriano? Falas ali que nós podemos refletir. Acho que o ministro Alexandre de Moraes, ele tem cumprido um papel que foi delegado pela Corte, ele está atuando em nome da Corte,
porque senão ele não teria tido decisões tão controversas e tão à margem da curva do direito, da Constituição, daquilo que é de garantir salvaguarda constitucional. Então, quando eu vejo decisões como aquela resolução do TSE, que colocou à margem da legislação, colocou censura prévia e colocou a possibilidade em 48 horas se suspender redes sociais, 48 horas não, em 2 horas, 48 horas não, 2 horas, né, sob pena de multas. Fica claro que é um ministro hoje empoderado pela corte para atuar da forma que está atuando e que tem trazido o Supremo Tribunal Federal para dentro das discussões políticas. E quando ele coloca que o binômio da liberdade de expressão é liberdade de expressão com responsabilidade, essa é uma cláusula nova constitucional, porque a liberdade de expressão que é garantida não é com responsabilidade, é a liberdade de expressão plena. E que você, naqueles bens jurídicos que você eventualmente lese no exercício da sua liberdade de expressão, existem as normas que tutelam esses bens jurídicos. Então, por exemplo, o bem jurídico, a honra. Então, você tem as normas penais de calúnia, injúria, difamação, e você responde. Mas você exerce a sua liberdade de expressão, sem censura prévia. E você tem, do ponto de vista dos bens jurídicos eventualmente violados, consequências penais, dos crimes contra a honra, ou cíveis, por dano moral, o que for. Então, é assim que... Agora, no campo político, essa liberdade ela deve ser, inclusive, mais plena, porque é no campo político em que o exercício da cidadania se dá, da crítica às instituições, como nós vimos na própria lei do Estado de Segurança, de Segurança Nacional, que foi revogada a nova, que mudou, que autoriza a crítica às instituições, a crítica acerba. O próprio ministro Alexandre de Moraes, num voto seu ainda no Supremo Tribunal Federal, antes dessas iniciativas, dizia que quem não quer ser criticado, que não vá para o cenário público, que não assuma essas funções públicas. Então, é próprio do agente público, inclusive, estar sujeito às críticas ainda mais acerbas, ainda mais duras. E isso faz parte da democracia. Quando você começa a tratar a crítica, por exemplo, ao sistema eletrônico de votação como um dogma de fé e a ser sancionado e impedido de falar, impedido de se manifestar, você deixou de ser cidadão, porque não existe nada que seja da ordem jurídica e da ordem democrática que não possa ser sujeito à crítica. Ninguém é obrigado a reconhecer resultado de eleição. Nós temos que conviver com o resultado ainda que não reconheçamos, porque existe uma ordem institucional posta. Mas, veja, isso é em qualquer país civilizado. E, no entanto, nós estamos vivendo no Brasil uma tentativa de criminalizar o exercício da cidadania. Não é criminalizar a política foi criminalizada lá atrás. Agora é criminalizar a cidadania. E isso é que é o mais grave, me parece. Então, a fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala em responsabilidade como quesito para liberdade de expressão, aí vem a definição. Ô, cara pálida, e o que é responsabilidade? Aí é o que eu defino. Quem? O Estado poderoso que diz o que é responsável. Eu tiro do cidadão, né? É muito orwelliano. Eu publiquei hoje na rede social uma frase de Orwell que diz o seguinte: o partido lhe disse para rejeitar as evidências dos seus olhos e ouvidos. Foi seu último e mais essencial comando. 1984, George Orwell. A partir do momento em que você não pode mais ver a realidade e ouvir, nós temos que ajustar a esta responsabilidade ditada pelo poder. Acabou a democracia, acabou o senso de cidadania. Daí porque essa fala, ela parece ser uma fala justa, mas ela traz embutido um espírito orwelliano aí de 1934, do Big Brother, né? Um aspecto ditatorial. É preciso ter muito cuidado com isso.
E para terminar, Rosana, um outro ponto da fala que me preocupou muito. A Gazeta do Povo é um jornal extremamente sério. Como eu digo hoje, sou assinante e considero o melhor jornal do país. Para mim é uma honra estar nessa bancada, nesse período, participando aqui com vocês. É uma grande alegria. Veja, a Gazeta do Povo, ela é considerada mídia tradicional, ela é pelo tempo dela. Quantos anos a Gazeta do Povo tem? Então, a credibilidade da Gazeta do Povo, ela vem pelo conteúdo que ela traz ou ela vem porque ela é jornalão, no sentido antigo? O ministro Alexandre de Moraes, na fala dele, fez uma distinção entre a mídia tradicional, me parece aquela mídia ligada às famílias, Marinho, Mesquita e outras, né, e frias, né, então Folha de São Paulo, Globo, Estadão, as de sempre, né, e as demais. E toda aquela mídia que não seja tradicional, ou seja, ela passa a ser uma mídia de não ser levada a sério, de ser produtora de fake news. Eu não vi, por exemplo, o UOL ser censurado, e olha que praticou muitas barbaridades na eleição. Eu não vi o Globo ser censurado, eu não vi o Estadão ser censurado, mas a Gazeta do Povo foi censurada, porque a Gazeta do Povo pratica a liberdade de expressão, pratica um jornalismo sério, isento. Então, nós estamos tendo riscos também em relação a isso. É como se agora nós vamos ter os Právida, os jornais autenticados pelo poder, tá certo? Então, a Folha de São Paulo, que hoje se transformou, eu leio a Folha, não leio mais, mas quando li a Folha de São Paulo, ela se igualou tanto ao Brasil 247, que eu já não sabia qual dos dois era mais de esquerda e petista. Mas observe, são esses jornais que hoje estão autenticados, sancionados. Significa que o poder agora está dizendo também o que nós não só podemos dizer, não só podemos pensar, mas inclusive o que se pode ler. Observe a fala do ministro Alexandre de Moraes, quando ele faz a distinção entre o verdadeiro jornalista. Verdadeiro jornalista, traduzi eu, é aquele que me elogia e que diz que eu estou certo, e que reproduz as opiniões e notícias consoante eu gosto e determino. O jornalismo crítico, não, esse não é o verdadeiro jornalismo. Então, é por isso que esse verdadeiro jornalista, para esta fala, é o jornalista domesticado. E os verdadeiros jornalistas hoje são os censurados. Não tá fácil, né? Nem para minha categoria, nem para de vocês. Mas vamos lá, gente. Obrigada, Adriano, por mais uma participação. Vou pedir para a Fabiana, então, e depois para o Liano, para a gente encerrar o programa de hoje, para dar um tchau. Fábio, considerações finais aí sobre o programa de hoje. Olha, achei importante os alertas aqui mencionados, até essa lei que o Liano acabou trazendo, né? Porque justamente a gente tem a um tweet, né? Considera um documento do ministro Alexandre de Moraes dizendo que punirá, né, os golpistas, algo assim, com a lei penal. Então, vai ver que a lei penal é por aí. Só queria lembrar que quando as pessoas pedem o artigo 142, o polêmico artigo 142, ele ainda faz parte da Constituição. Mas acho que as pessoas têm que tomar realmente cuidado e ir para o SOS. Vi muita gente, inclusive uma emissora de TV, o jornalista estava dizendo que os manifestantes estavam pedindo intervenção federal, intervenção militar, e eles gritaram atrás, não, 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 não. Então, isso já acho que o pessoal já aprendeu, e essa vergonha foi colossal. E lembrando aí que a gente falou de retaliação, eu sou uma das pessoas que tive retaliação, né? Eu perdi o meu emprego. Então, para as pessoas entenderem que realmente a coisa é muito grande. Então, longe de fazer de vítima, mas o negócio é sério. Porque eu, por exemplo, não tenho falas extremistas, sou conhecida por ter falas sensatas e a mim chegou. Então, acho que a gente não se trata mais de algo assim específico, está jogado muito ao esmero, isso porque as leis não estão sendo respeitadas. Então, novamente, eu vou terminar aqui agradecendo a Gazeta do Povo por acreditar e confiar no nosso trabalho, nos dar esse espaço, esse importante espaço em tempos tão difíceis. Eu tenho certeza que terá o reconhecimento tanto de nós, do mundo jurídico, acadêmico, mas também e principalmente
da população, do povo que está assistindo. Então, por favor, compartilhe, dê like nisso, mas principalmente, se puderem, assinem a Gazeta do Povo, porque ela acaba sendo esse espaço importante desse debate tão bom que nós tivemos nessa noite e teremos mais na próxima quinta-feira. Obrigada, viu, Rossana? Obrigada, doutor Uliano e doutor Adriano, muito obrigada. É uma honra, a honra é toda minha participar com vocês dessa honrada bancada aqui. Muito obrigada. Obrigada, Fábio. André Uliano. Opa, Rossana. Então, também fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês, é uma honra. Isso que o Adriano mencionou, eu acho que realmente é o grande ponto hoje. Gostaria de encerrar salientando isso, né? Que realmente essa distinção, tem a mídia tradicional e tem... Mas, assim, a gente vê que a coisa foi escalando, né? Então, no início é porque o Alan não era bem jornalista, e depois é porque fulano não é bem jornalista. Mas, assim, veja, agora... daí tem que ter a distinção entre mídia tradicional e mídia não tradicional. Mas, puxa, a Jovem Pan, você quer mídia mais tradicional do que a Jovem Pan, né? Então, e mesmo assim não ficou fora do radar aí da censura. Então, no fundo, é uma tentativa de reduzir a pluralidade de opiniões. É uma tentativa de falar, só a opinião que concorda comigo ou que discorda muito pouco, né, dentro de uma margem controlável ali que não me prejudica o grupo que eu gosto em eleições, só esse grupo pode falar. No fundo é isso que está acontecendo, que está avançando. E isso é muito preocupante. Assim, inaceitável, né? O resultado disso no futuro, caso continue, é uma não democracia, tá? É um regime como a gente tem na Nicarágua, é um regime como a gente tem, enfim, é uma espécie de partido único, um sistema controlado ali, né? Qualquer outra participação é meramente tolerada enquanto ela não tem qualquer peso significativo ou qualquer chance real de vitória, senão você vai tolhendo, né? Vai tolhendo pelas mais variadas formas, em geral com auxílio. Todos esses países têm contado com auxílio judicial, então você indefere candidaturas, você julga pessoas inelegíveis, você faz perseguições judiciais, enfim. Então isso tudo preocupa muito, muito a gente não quer ver isso no Brasil. E no demais, então, convido todos a assinarem a Gazeta do Povo. É muito importante o apoio de todos vocês, né? É muito importante que a Gazeta assim possa viver dos assinantes, né? Porque isso dá a independência necessária para o jornal e dá a segurança, né, de que o jornal vai prosperar, enfim, que a gente vai poder contar com um pessoal cada vez mais qualificado e continuar fazendo o jornalismo que faz. Então, obrigado, Rossana, obrigado, Adriano, obrigado, Fabiana, foi um prazer estar aqui. Obrigada, a gente nos vemos então na semana que vem. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.